Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma leitura muito delicinha, muito gostosinha, que eu confesso para vocês que é um livro que eu tenho há anos. No entanto, na época, há uns anos atrás, quando eu adquiri, eu comecei a ler, mas, sei lá, estava numa fase que ainda não estava no momento de lê-lo. No entanto, se você me acompanha aqui no canal, percebeu que nos últimos meses eu tenho lido diversos livros com gatos protagonistas. E esse veio justamente nesse momento onde eu já estava nessa vibe, e é o livro escrito pela Vicky Myron com Brett Witter, intitulado Dewey, um gato na biblioteca. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, esse é um dos livros que eu tenho há bastante tempo, mas quando eu abri da primeira vez, não me pegou. E livro geralmente é assim. Se ele não me pega nas primeiras 3 páginas, eu deixo ele de lado, porque de repente eu não estou no momento de lê-lo. E aí eu resolvi pegá-lo recentemente e fiquei completamente apaixonada pela história. Esse é um livro que foi lançado em 2008, mas ele se passa na década de 80, na cidade de Spencer, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. E ele conta a história de um gatinho laranjinha que foi abandonado dentro de uma caixa de devolução de livros da biblioteca dessa cidade de Spencer. Então, lógico que eu separei diversos trechos para compartilhar com vocês, e logo no comecinho do livro começa assim. Você encontra todo tipo de coisa na caixa de devolução de uma biblioteca. Lixo, pedras, bolas de neve, latas de refrigerante. As bibliotecárias não comentam sobre isso para não dar ideia às pessoas, mas todas as bibliotecas lidam com essa questão. E aí, justamente no dia mais frio daquele ano, quando foi buscar justamente os livros dessa caixa de devolução, eis que a Vicky, a diretora da biblioteca de Spencer, encontra um gatinho. A abertura no topo do deslizador não passava de alguns centímetros. Certamente era muito apertada. Era um animal, tinha pouca dúvida quanto a isso. Mas de que tipo? Ajoelhei, estendi a mão para a tampa e tive a esperança de que fosse um esquilinho listrado. A primeira coisa que senti foi um golpe de ar gelado. Alguém tinha entalado um livro na fenda de devolução, mantendo-a aberta. Estava tão frio dentro da caixa quanto na rua, talvez mais frio, já que a caixa era forrada de metal. Podia-se guardar carne congelada lá dentro. Eu ainda recuperava o fôlego quando vi o gatinho. Ele estava encolhido no canto esquerdo da parede, de frente da caixa, com a cabeça baixa e as pernas dobradas, tentando parecer o menor possível. Os livros estavam empilhados a esmo até o topo da caixa, escondendo-o parcialmente da vista. Ergui um deles com cuidado para ver melhor. O gatinho olhou para mim, lenta e tristemente. Depois, abaixou a cabeça e afundou-se em seu buraco. Ele não tentava parecer durão. Não tentava se esconder. Nem sequer penso que estava assustado. Apenas esperava ser salvo. E aí, você que tem animal, principalmente você que também é gateiro como eu, já deve ter ficado muito azedo nesse comecinho, se imaginando como alguém pode ser tão cruel de abandonar um bichinho numa noite, num dia tão gelado. É muita crueldade, né? Mas que bom que ele foi salvo e a história continua. Coloquei-o sobre a mesa. O pobre gatinho mal se mantinha em pé. As saliências das 4 patas tinham sofrido geladuras e ao longo da semana seguinte ficariam brancas e descascariam. Mas mesmo assim, o bichano conseguiu fazer algo realmente surpreendente. Ele se firmou na mesa e lentamente examinou cada rosto. Depois, começou a capengar. À medida que cada pessoa estendia a mão para acariciá-lo, ele esfregava a cabecinha minúscula contra a mão e ronronava. Esqueça os eventos horríveis de sua jovem vida. O bichano entrou cautelosamente na caixa e enrolou as pernas sobre o corpo para se aquecer. Seus olhos fecharam em jubiloso contentamento, mas ele só teve uns poucos segundos antes de alguém agarrá-lo e envolvê-lo nos braços. Poucos segundos, porém,
foi o suficiente. O pessoal da equipe que trabalhava na biblioteca estivera polarizado havia anos. Agora, todos fazíamos acordo, unindo-nos como uma família, e o gatinho estava claramente feliz em chamar a biblioteca de lar. E aí, é claro que simplesmente não é uma coisa muito fácil você simplesmente adotar um gato para a biblioteca. Então, teve toda uma questão de entrar em contato com o governo, com os moradores e tal. E é claro que tem sempre ser humano sendo ser humano, né? Então, tinha gente que, inclusive, nunca tinha pisado na biblioteca na vida e, no entanto, não queria que o gatinho ficasse morando lá. E aí, justamente sobre isso, ela explica. Havia dois grupos, no entanto, que estavam entusiasmados com a chegada dele: os amantes de gatos e as crianças. Só a excitação e o riso delas já bastavam para me convencer de que Dewey deveria ficar. E houve os que se queixaram. Fiquei um pouco decepcionada, devo admitir, mas não surpresa. Não existe nada nessa verdejante terra de Deus de que alguém não vá se queixar, inclusive de Deus e da terra verdejante. E aí, depois que o Dewey começou a morar na biblioteca, ele começou a fazer amizade com os frequentadores da biblioteca. Então ele chegava, dava uma cheiradinha, se a pessoa dava mole para ele, ele subia, deixava-se acariciado. Se a pessoa não queria, ele mesmo ficava na dele, não insistia. Então já era um gato com um certo feeling para tratar de pessoas. Inclusive, lógico que, à medida que o Dewey foi fazendo amizade, a fama dele foi se espalhando e a quantidade de frequentadores da biblioteca também. Na maior parte das vezes, era empurrado para fora, porém a rejeição nunca o desanimou. Continuava a pular, procurando colos onde se deitar e mãos que o afagassem. E as coisas começaram a mudar. Eu passei a notar isso nos usuários mais antigos, que muitas vezes vinham à biblioteca para folhear revistas ou examinar livros. Depois que Dewey começou a passar tempo com eles, apareciam com mais frequência e ficavam por mais tempo. Uns poucos pareciam mais bem vestidos, com maior cuidado à aparência. Sempre davam um aceno amigável ou um bom dia simpático ao pessoal, mas agora se envolviam em conversas que, em geral, eram sobre Dewey. Não se cansavam com as histórias do gato. Já não estavam apenas matando tempo. Eram amigos em visita. E aí, à medida que o gatinho começou a fazer sucesso na cidade, mais gente foi aparecendo, pessoas tirando foto, a fama dele começou a se espalhar. E aí, um tempinho depois, ela comenta que, no final do verão de 88, havia uma mudança notável na biblioteca pública de Spencer. O número de visitantes aumentara. As pessoas permaneciam ali por mais tempo. Elas saíam de lá felizes e essa felicidade era levada para casa, para as escolas e locais de trabalho. Melhor ainda, as pessoas conversavam a respeito. E lembrando que estamos falando de um livro que tudo aconteceu na década de 80, onde não tinha celular, não tinha rede social, não tinha computador. E é muito gostoso de ler esse livro porque ela vai narrando todas as coisas que um gato normalmente faz. O Dewey, no caso, ele é aficionado por elásticos, esses elastiquinhos que a gente chamava de elastiquinho de dinheiro. Hoje em dia, a gente quase não se usa mais. Mas o Dewey adorava, então os funcionários começaram a ter que esconder os elásticos e ele aprendia a abrir gaveta, descobria elásticos escondidos. O problema é que ele comia os elásticos e acabava mostrando lá no cocôzinho dele os elásticos, o que acabou, inclusive, mostrando um problema de saúde no estômago do gatinho. Só que aí, um belo dia, o Dewey também cresceu e começou a achar que a biblioteca já era um lugar muito pequeno para ele e começou a se interessar pelos cheirinhos que vinham da rua. E aí, a cada frequentador que entrava na biblioteca e a porta automática abria, ele ia se aproximando cada vez mais. Mas até então, não tinha saído. No entanto, um belo dia, quando os funcionários chegam de manhã na biblioteca, onde o Dewey geralmente os recepcionava na porta, ele não apareceu. E aí, lógico, todo mundo ficou super preocupado e descobriram que a pessoa que tinha
jogado o lixo para fora na noite anterior, tinha deixado a porta um pouco aberta por alguns minutos. E nisso, o Dewey desapareceu. A cidade então se comoveu e todo mundo ficou à espreita para tentar encontrar o Dewey. No primeiro momento, não quiseram alarmar as pessoas, mas à medida que o tempo foi passando, eles foram precisando da ajuda de toda a comunidade. Até que ele foi encontrado. E depois disso, ele se deu por satisfeito de conhecer a rua e nunca mais tentou fugir. Tanto que sobre isso ela comenta: anos mais tarde, me habituei a deixar uma porta lateral aberta durante as reuniões do conselho da biblioteca. Um membro do conselho todas as vezes me perguntava: você não tem medo que Dewey fuja? Olhei para Jill, que estava lá, como sempre, para fazer parte da reunião, e ele me olhou. Aquele olhar me disse tão claramente como se ele tivesse jurado por tudo que fosse mais sagrado que não ia fugir. Por que ninguém mais percebia isso? Ele não vai a lugar algum, garantia ela. Ele está comprometido com a biblioteca. E estava mesmo. Durante 16 anos, Dewey nunca mais foi ao saguão. Ele ficava deitado perto da porta da frente, especialmente pela manhã. Porém, nunca mais seguiu os usuários quando saíam. Se as portas se abrissem e ele escutasse caminhões, se mandava para a sala dos funcionários. Queria ficar longe de caminhões. Dewey não queria mais saber de ar livre. E aí, toda essa fama e carisma do Dewey ganhou repercussão nacional. Ele acabou saindo em matérias, primeiro, de jornais locais, em alguns programas de televisão. Depois começou a sair em programas que circularam em todos os Estados Unidos e a sua fama, inclusive, chegou até o Japão, de forma que a Biblioteca de Spencer começou a receber pessoas de vários lugares do mundo que queriam conhecer o Dewey, já que estavam fazendo ali um tour pelos Estados Unidos, muitas de outros países vinham para entrevistá-lo. Então, foi uma comoção geral muito interessante. É legal porque eles vão narrando como que era a rotina dele. Ao horário ele subia em cima das prateleiras dos livros, tirava uma soneca. A hora que uma pessoa passava com um carrinho de livros, ele pulava e pegava uma carona. Aí, depois de uns anos, a biblioteca de Spencer começou a ser digitalizada, começaram a trazer computadores e o Dewey encontrou um novo cantinho para dormir em cima. Quer lugar melhor? E aí, se você ficou curioso, essas são algumas fotos reais do Dewey, então dá para ver aí pelo computador, que é bem antigo mesmo, mas esse é o Dewey real. E no livro mesmo também tem várias fotinhos dele, o que ajuda muito a ilustrar. E é um gatinho muito carismático mesmo, né? É muito legal ver como ele, no decorrer do livro, vai ajudando diversas pessoas. Então, por exemplo, crianças que não tinham muita conversa com os pais, não tinham muita interação, às vezes as crianças iam para a biblioteca, passavam um tempo com o Dewey, e quando os pais iam buscar, eles tinham um assunto em comum, mesmo que fosse um gato que nem era deles. Então, é um livro muito interessante, lógico que em algum momento sempre tem alguma tragédia, né? O livro ele narra toda a vida do Dewey, inclusive vai até o momento onde ele morre. Então, o finalzinho é bem tristinho, né? Mas faz a gente pensar bastante. Para você que tem um gato, vai provavelmente chorar litros, que nem eu. Uns 5 minutos chorando depois do final do livro. Inclusive, na parte final do livro, à medida que o Dewey começou a ficar doente e tal, eu já comecei a sentir aquele aperto no peito. Quem aí já perdeu um filhinho ferino também provavelmente vai trazer um pouco das suas questões pessoais, para suas memórias. Então, nesse ponto aí, foi uma cutucadinha assim numa ferida. Mas foi um livro muito lindo, eu fico muito feliz que o Dewey tenha conseguido mudar a cabeça de muitas pessoas, inclusive de pessoas que não gostavam de gatos. É muito interessante como muitas pessoas adquiriram inúmeros benefícios a partir do momento que elas se permitiram ter esse contato, se abriram para tirar esse preconceito que geralmente as pessoas têm dos gatos. Infelizmente, eles ainda carregam
muito estereótipo de serem egoístas, interesseiros e tal, mas quem tem um gato sabe que não é bem por aí, né? Mas, como eu falei, é um livro muito gostosinho de ler. Se você gosta de livros assim com gatos, coloca esse na sua listinha, porque com certeza você vai se apaixonar pelo Dewey e pela história dele. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você aí já leu esse livro, me escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!